Hoje a gente vai falar de um dos assuntos que eu mais gosto de tratar aqui no canal, que é sobre como a automação, a inteligência artificial está afetando o mercado de trabalho e transformando a maneira como a gente trabalha. Isso aqui vai ser uma análise marxista, né? O comunista está fazendo análise disso, mas mesmo que você não seja comunista, eu acho que vai ter muita coisa interessante para vocês tirarem daqui. Então, né, assista até o final. Deem uma chance aqui pro canal, vocês vão se surpreender com o que eu tenho para dizer. Sinceramente, é um dos assuntos que eu acho que eu tenho conseguido contribuir mais aqui na internet, beleza? Então nós somos o canal Tecnologia e Classe. Vai ter o roteiro desse vídeo, os links para apoiar, tudo ali no comentário fixado. E sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo. O que me incentivou a fazer esse vídeo novo sobre isso é que saiu um novo relatório que vocês devem ter visto por aí, que é o estudo que diz que o uso demasiado de IA está causando burnout nas pessoas. Não está causando exatamente o benefício da produtividade prometido, está causando burnout nas pessoas que mais adotam IA. E eu queria falar um pouco sobre isso, beleza? Então o estudo, eu vou deixar dois links no roteiro aqui, tem esse aqui falando sobre o estudo do Tom Harder e tem esse aqui que é o relatório em si. Porém, eu queria deixar claro que eu li o resumo do site das duas autoras falando sobre o estudo, que tem os resultados e tem a metodologia que foi feita. Eu não li o PDF inteiro do relatório porque ele é pago, beleza? E também queria deixar claro que ele foi mais um daqueles artigos que colocou, né, uma pegadinha para os modelos de linguagem que estivessem lendo, porque no meu software que pega as notícias, faz o resumo delas, que eu uso para agrupar elas para ler, eu vi que o conteúdo que veio do artigo foi só um pequeno resuminho e era uma coisa que não é bem o contrário do estudo, mas ela falava uma coisa meio não relacionada, que não era o resultado correto do estudo. Era uma coisa que já dizia assim, esse é o resumo e assim, agora as companhias estão preocupadas em darem mais inteligência artificial, porque tem uma promessa de reduzir o trabalho e aumentar a produtividade, e era só isso que dizia lá. Vocês podem lembrar que já teve algumas vezes que pesquisadores no campo de IA colocaram coisas no meio do seu artigo instruindo modelos de linguagem explicitamente a usarem isso, e nesse caso, como ele diz resumo, eu imagino que se vocês procurarem sobre esse artigo no Gemini, no Grok, talvez no ChatGPT, ele vai dizer, ó, o artigo fala sobre isso, quando na realidade ele não fala sobre isso, tá? E eu acho que os pesquisadores fazem esse tipo de coisa exatamente para sair na mídia algum veículo falando errado, né, mostrando que eles usaram uma ferramenta de IA e eles não foram atrás do artigo para ler. Então, só uma curiosidade aqui para vocês. Mas o que foi, né, esse relatório que foi feito por essas pesquisadoras? Elas acompanharam 200 funcionários de uma empresa de tecnologia, que não fala qual empresa é, durante 8 meses, analisaram os hábitos de trabalho, leram chats do Slack deles e fizeram 40 entrevistas durante esse período com esses funcionários para ver como é que estava sendo, né, a rotina de trabalho dele com inteligência artificial. E eu recomendo vocês darem uma lida no resumo lá, pelo menos no site. É bastante interessante algumas das coisas, mas para catapultar a discussão aqui, eu vou começar com essa frase que aparece lá no final, faz parte da entrevista com um funcionário. Ele diz assim: você pensa que talvez, por ser mais produtivo com IA, você economizaria tempo e trabalharia menos. Mas na verdade, você não trabalha menos. Você trabalha a mesma quantidade ou até mais. Isso aqui já é perfeito, tá? Porque o que esse funcionário está descobrindo na prática, quando ele estava sendo indagado a pensar sobre a sua rotina de trabalho, a relação entre a produtividade no trabalho, as horas que a gente trabalha e o salário que a gente recebe no sistema capitalista. Essa é uma frase, tá? Dele falar isso, poderia estar no Salário, Preço e Lucro do Marx, um texto que eu sempre recomendo, que é uma palestra, na realidade, que o Marx estava fazendo para os trabalhadores, que ele tenta explicar qual é a relação dessas métricas todas, do preço das coisas, do valor das coisas, do salário do trabalhador com a economia capitalista. E daí, antes da gente entrar na maior discussão do artigo, algumas coisas muito interessantes que ele traz, mas de novo eu recomendo que vocês deem uma lida se vocês se interessarem por esse assunto. Ele sugere que a intensificação do trabalho que a IA cria e que pode chegar a causar um burnout, uma redução da produtividade nos trabalhadores, é que a facilidade que a IA tem de fazer coisas fora da área dos trabalhadores causa uma expansão do escopo das tarefas. Então, um exemplo é que uma pessoa que é do setor de marketing começa a fazer vibe coding e cria uma aplicação, começa a manter essa aplicação. Uma pessoa que é do setor de programação começa a escrever textos que seriam do setor de marketing, esse tipo de coisa. E esse trabalho, quando ele não é
muito bem refinado nas áreas que as pessoas não entendem, ele começa a gerar retrabalho e fricção com as pessoas das outras áreas. Então, por exemplo, uma parte da empresa adota um sistema que foi vibe coded por alguém, né? Foi criado completamente por IA, e daí isso causa um problema, e daí as pessoas que sabem programar mesmo na empresa começam a ter que corrigir esses problemas porque a empresa está começando a adotar esse tipo de coisa. Fala também que mistura os limites entre o tempo de trabalho e o tempo de não trabalho. Um dos exemplos que eles dão era que os trabalhadores, mesmo quando iam tirar uma pausa para ir tomar um cafezinho ou para ir almoçar, eles deixavam algum sistema de IA rodando e diziam assim, eu vou deixar ela trabalhando aqui enquanto eu não tô fazendo nada. Ou que ao invés de pensar numa tarefa, para começar uma tarefa, para planejar, elas só iam para IA e pediam um plano, pediam para IA começar a resolver uma coisa, e daí elas não tinham esses momentos de pausa para refletir sobre o que estava acontecendo. E também um aumento do multitasking, né? Ter várias tarefas rodando ao mesmo tempo, várias coisas que estão sendo gerenciadas ao mesmo tempo. E de como esse é um artigo, na realidade, para gestores de empresas entenderem, né, como gerir melhor essa empresa, o que eles concluem é que se a gente quer manter a produtividade e não causar o turnover, que a gente chama, né, o churn dos funcionários, que é os funcionários irem embora, terem burnout, pararem de trabalhar, diminuir a produtividade, a gente deve atacar esses pontos ali que estão sendo falados no artigo, né? Tem bem mais coisa, mas eu reduzi nesses 3 pontos aqui para vocês, para impedir o aumento desenfreado desses problemas. E o que as pesquisadoras sugerem é que tem uma política de IA, ou seja, uma maneira da gente explicitamente olhar para esses pontos e dizer assim, não, a gente precisa ter alguns checkpoints aqui junto com a empresa, alguns lugares que a gente vai parar e a gente vai pensar e a gente vai planejar. Algumas horas em que a gente não vai usar essas ferramentas porque a gente precisa explicitamente conversar com as pessoas e tentar tirar essas decisões. Alguns momentos em que a gente não vai estar recebendo notificações dessas ferramentas, ou a gente vai esperar um momento para olhar os resultados dessas ferramentas para a gente não ficar constantemente checando o que está acontecendo e não parando, né, para respirar e talvez tentar entender as tarefas que a gente está fazendo. E daí, assim, partindo, né, do que esse artigo falou, esse daqui é um dos assuntos que mais interessa no canal, e eu recomendo 2 vídeos em que eu falei coisas muito parecidas. Eu acho que realmente a análise está muito boa, porque vocês vão ver que coisas que são trazidas nesse artigo são coisas que eu já estava trazendo ali antes. Um deles é esse, usar a inteligência artificial te deixa burro real, que estava falando sobre um outro artigo científico que é o que foi mal interpretado também como a inteligência artificial nos deixa burros, mas a discussão do artigo é extremamente importante, a discussão que eu tenho aqui tem várias coisas que eu não vou repetir nesse vídeo, então eu recomendo esse. E o segundo, que é bem mais focado no uso de automação com IA generativa no trabalho, é esse. O futuro do trabalho é tipo Round 6, que eu tava falando sobre exatamente esse tipo de monitoramento, controle do trabalho feito por inteligência artificial e usado para espremer o máximo de produção que os trabalhadores podem entregar. E outro vídeo que é inesperadamente relevante do canal, embora eu não fale tanto sobre automação, é esse vídeo aqui que fala sobre o jogo Cookie Clicker, o jogo que você clica num biscoito, tá? Que na realidade eu falo que ele é o quê? Ele é um jogo que explica a dinâmica do capitalismo, tá? E o Cookie Clicker é o jogo mais famoso de um estilo de jogos, que é esse estilo de jogo em que você vê alguns números subindo, algumas barrinhas subindo, e você pode criar processos que automatizam esse número subir e você meio que gerencia isso. Então o Cookie Clicker, na realidade, ele é uma versão bem simples e que depois tu descobre que não é tão simples porque ele começa a introduzir várias coisas de um jogo de gerência de cidade, por exemplo, como um SimCity, vocês poderiam imaginar, ou até de um RPG onde você tem vários status de um personagem que você está tentando maximizar eles. Porque o que esse artigo aqui mostra, e uma das coisas que eu tô cada vez mais chegando à conclusão, lendo e tentando desenvolver sobre esses assuntos aqui no canal, é que a IA generativa ela tem sido usada como um coringa para automatizar partes que não são muito bem especificadas do trabalho. Ela é uma coisa que a gente vai jogar ali no meio para tentar colar partes diferentes do trabalho que antes elas não se colavam e elas precisavam de mais pensamento e interação. Eles são os momentos onde a gente ia precisar parar para refletir por que a gente está fazendo uma tarefa, a gente fica preso numa tarefa, ou a gente é defrontado com o momento que eu digo, ok, eu vou ter que ligar mais meu cérebro e ter um pensamento mais ativo aqui. Então esse tipo de automação, ele além de tudo, ele gera uma alienação do trabalho. Alienação é o termo que o Marx usa mesmo, porque ele nos separa do significado por trás de cada uma das nossas ações e ele nos permite ver, né, digamos assim, onde a gente começa e onde a gente acaba, mas a gente perde a conexão com tudo que acontece no meio. A gente tem que sempre dar o exemplo lá do Charlie Chaplin no Tempos Modernos, ele estava mostrando o que acontecia com os trabalhadores na fábrica, cada um só fazia uma coisinha e no final
A gente sabe o que entra na fábrica, o que sai na fábrica, mas a gente não entende tudo que compõe todo o processo que foi feito ali, embora tenha o trabalho de várias pessoas em diferentes momentos. E daí, pensando de novo nos jogos incrementais, que é o que a gente chama os jogos como o Cookie Clicker, eu acho que é uma maneira boa de tentar entender a maneira como essas ferramentas agem, porque naquele jogo a gente começa clicando no biscoito, mas daí a gente vai comprando, né, melhorias, e daí a gente tem as vovozinhas que cozinham os biscoitos, a gente tem as fazendas de biscoitos, a gente tem as fábricas de biscoitos. Cada uma das coisas que a gente vai evoluindo é uma mecânica semi-automatizada no jogo, que ela começa a te gerar mais coisas, mas daí vocês vão perceber que, quando tem o jardim, eu tenho que prestar atenção em quais plantas estão sendo plantadas e gerenciar isso. Quando tem o biscoito dourado, eu tenho que clicar ele. Quando acontece tal coisa, eu tenho que fazer não sei o que para as vovozinhas. Então, na realidade, a nossa produtividade começa a crescer, porém isso gera um esforço cognitivo, que é por isso que o jogo é tão viciante e divertido, na realidade, que meio que te transforma numa babá de vários pequenos processos. Tu tem um pequeno mecanismo ali que todo ele funciona sozinho, mas na realidade ele não funciona sozinho, porque tu tem que sempre ir apertar uma pecinha aqui, apertar uma pecinha ali, tal coisa não tá funcionando, não tá bem eficiente, então tu muda uma coisa de lugar. E daí é meio que isso que o artigo tá dizendo, ele tá falando que transformar um processo que ele antes era artesanal e que a gente entendia todo ele, que a gente sentava e desenvolvia ele do início ao fim, numa coisa em que a gente está só sendo uma babá de diversos pequenos pedacinhos, pode ter danos à saúde dos trabalhadores, pode ter um acúmulo de função e pode gerar mais entregas com defeito, mais erros no meio do processo. Mas, no capitalismo, meio que a única métrica que importa no final é se o capital está multiplicado. É se a empresa conseguiu fazer mais produtos que foram vendidos dando lucro no mercado e depois esse valor vai poder ser reinvestido para gerar mais valor ainda. E o que é mais interessante para vocês pensarem sobre isso é que essa multiplicação de capital, esse valor que vai estar se valorizando, ela pode não se dar na esfera da sua empresa. Então você está usando IA pra caralho, você está sendo produtivo pra caralho, mas mesmo assim quem está lucrando mesmo, quem está acumulando todo esse capital, pode ser quem está vendendo as chamadas de IA para tu fazer isso. E eu acho que isso vai ficar cada vez mais claro na nossa economia. Uma economia que está ficando toda deslocada para esse setor da inteligência artificial, que está nos prometendo uma grande produtividade nos nossos diferentes setores, mas está entregando muita especulação em cima dessa tecnologia. E daí eu queria dar um exemplo de como isso está se mostrando. Essa notícia aqui chamou muita atenção na semana passada, que foi como a inteligência artificial está, digamos assim, finalmente destruindo alguns campos de serviços e de software. Isso aqui foi uma grande notícia, porque Anthropic lançou um pequeno arquivo, um arquivo de texto Markdown, que é um daqueles plugins para a plataforma de agentes que eles têm do Cloud. É um plugin que ensinou o Cloud a fazer trabalho jurídico. Eu vou pegar isso aqui desse artigo. Anthropic lançou um plugin jurídico para sua plataforma Cloud Cowork. Este plugin de código aberto personaliza a IA do Cloud para tarefas jurídicas como revisão de documentos, análise de contratos, triagem de acordos de confidencialidade, acompanhamentos de conformidade e geração de respostas padronizadas ou resumos básicos. Ele reúne habilidades específicas da área, conectores para ferramentas como CRMs ou dashboards e subagentes para fluxos de trabalho com várias etapas. A ferramenta já está disponível em versão prévia para usuários pagos do Cloud. E o fato de que uma pequena modificação de um modelo de IA, um pequeno arquivinho de configuração, um prompt que tinha para um desses agentes, podia substituir, ou pelo menos dar a impressão de que estava substituindo, trabalho de consultorias legais, por exemplo, causou com que houvesse uma queda de investimentos em várias empresas de serviços que fazem esse tipo de software legal que resolve esse tipo de problema, agências que estão resolvendo esses problemas com pessoas efetivamente trabalhando lá. E pareceu anunciar uma potencial automação do setor de serviços legais. Se isso vai dar certo, se no futuro isso vai causar problemas legais para as empresas, se realmente essas empresas vão falir e não vão conseguir adotar esse tipo de coisa e agora eu vou ter o meu agente advogado que faz todo tipo de coisa, meio que não importa, porque o que aconteceu mesmo foi esse fluxo de capital de um lugar que era esse setor de serviços para o setor de software, o setor de inteligência artificial. Porque meio que se a gente pensar no mercado e nos investimentos, o quebra-cabeça que aqueles investidores eles estão tentando resolver ali na economia agora é onde existe esse trabalho artesanal, como por exemplo o trabalho de serviço de advogados, e ele está super valorizado. E ele precisa de uma espécie de lubrificação, que é o que eu estava tentando dizer para vocês. Tu precisa jogar inteligência artificial generativa para fazer fluir um pouco mais rápido algum tipo de trabalho. É aí que vai dar bilhão para algumas empresas
enquanto outras vão perder mercado. E esse plugin jurídico que o Claude lançou meio que mostrou esse tipo de tendência. Pode haver outras tendências assim no futuro. Porque esse tá parecendo ser o real valor, né, e o hype por trás dos agentes que estão fazendo a automatização do trabalho. Porque mesmo aos trancos e barrancos, expondo as suas credenciais da empresa, drenando as chamadas de API como o OpenCloud /Moltbot /CloudBot que a gente já falou aqui fez, ele te permite ter essa relação mútua de supervisão. Você diz pro agente assim, ó, vai trabalhar, aí depois de alguns minutos ele diz, ó, tá aqui, agora você vai trabalhar. E vocês ficam nessa coisa que parece uma conversa, parece inclusive uma dinâmica gamificada de rede social. A gente posta uma coisa, a gente vai se preocupar com alguma outra coisa, provavelmente outro agente ou alguma tarefa que a gente está fazendo no nosso trabalho, aí vem uma notificação e a gente diz, ah, ok, vamos fazer essa outra coisa. E isso acaba com aqueles momentos, né, que a gente chamaria que é o downtime, aquele momento que a gente descansa e vai pensar em alguma outra coisa. E com os momentos de trabalho não alienado, que é o momento que a gente tem que concentrar e tentar entender a tarefa que a gente está fazendo. Então a gente fica nesse negócio de tédio e super atenção. A gente sempre fica assim, eu deleguei para outra parte que não sou eu esse processo, eu não preciso usar meu cérebro, mas eu tô ao mesmo tempo sempre prestando atenção para ver se alguma coisa vai me chamar. E tem algumas maneiras diferentes de interpretar isso que eu tô analisando aqui para vocês, tá? Vocês podem achar que é bobagem a gente querer a libertação do trabalho, que é o quê? A gente trabalhar apenas para conseguir o que é necessário para manter a humanidade e tentar, por exemplo, não produzir mais do que o planeta comporta, não destruir o planeta com mudanças climáticas, não alimentar as tecnologias de vigilância e de opressão do trabalho que está virando grande parte da indústria de inteligência artificial. A gente poderia ter um sistema econômico que serve à humanidade, mas você pode achar que isso é bobagem, você pode estar dizendo assim, ok, eu só quero arranjar um emprego, o que eu preciso estudar para arranjar um emprego? Isso aqui que eu estou mostrando nos ajuda a entender qual é a nossa relação de produtividade, tempo de trabalho e o salário que a gente recebe. O salário que a gente recebe é o salário que o mercado quer pagar para ter uma pessoa com as tuas habilidades ali naquele tempo durante tantas horas. Se a tua produtividade aumentar nessas horas, quer dizer que na realidade o teu salário não vai subir, tu só aumentou o quanto tu tá produzindo. Se uma inteligência artificial tá te enchendo o saco o tempo inteiro te mandando trabalhar mais, embora seja tu que acha que tu tá mandando ela fazer mais trabalho, você está trabalhando mais, entregando mais e provavelmente recebendo mesmo, tá? Então eu espero que vocês pensem em como vocês estão usando essas ferramentas, deem uma descansada, né, no seu cérebro, deixem ele ligar um pouco e vocês decidam engajar ativamente com essas ferramentas para aumentar realmente o tempo que vocês tenham de folga mesmo, e não para trabalhar 2 vezes mais e ter burnout. Porque uma coisa que é muito importante vocês entenderem é que quando a gente fala alienação do trabalho, a gente está falando que o quê? Vocês não engajam intelectualmente com aquele trabalho, né? Você é apenas um apertador de pecinhas, mas ao mesmo tempo você também não engaja intelectualmente com o resultado daquele trabalho. Você não se vê como uma pessoa que construiu o mundo, que construiu aquelas coisas que na realidade tem o teu trabalho nelas. Isso quer dizer que toda a tua saúde mental, todo o tempo da tua vida que tu dedica para empresa, para receber o mesmo salário, não é uma coisa que tu leva depois pra vida, não é uma coisa que é um benefício pra ti. Então a minha dica seria a gente pensar 10 vezes em como a gente tá se relacionando com essas ferramentas e como nessa sanha de eu preciso me atualizar, eu preciso aprender a usar essas ferramentas, eu não posso ficar pra trás, a gente pode estar sendo enganado a entregar muito mais da nossa produtividade e nosso tempo pelo mesmo salário. É basicamente isso. Porque que nem aquele trabalhador disse no artigo ali, o capitalismo ele pode prometer muita coisa pra gente, mas ele não consegue prometer que a gente vai trabalhar menos amanhã. Toda essa produtividade, ela não vai em prol da gente produzir o que a gente precisa e trabalhar menos. Ela vai em prol de multiplicar o capital. O uso da IA generativa está deixando isso cada vez mais claro pra gente. Então é isso aí, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que nem eu disse, é um dos assuntos que eu mais gosto. Um dia eu vou escrever um livro inteiro sobre esse assunto, tá? Trabalho e inteligência artificial e automação. Mas a gente se vê na próxima.